No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que muitas vezes não faz sentido fazer isso em Go. Oi, eu sou o Filho da Nuvem e nesse vídeo eu vou te mostrar a grande diferença entre arrays e slices em Go. Para você absorver melhor os conhecimentos desse vídeo, seria legal que você tivesse uma base sólida sobre ponteiros, endereços de memória em geral, passagens por valor e passagens por referência. Eu já fiz vídeos aqui no canal sobre esses assuntos e eu estou deixando um link aqui na descrição. É só você clicar no primeiro link. O tipo de dado mais importante em Go provavelmente são os slices. Mas antes da gente falar deles, a gente precisa entender o que é um array. Eu já dei uma salpicada nesse assunto num dos últimos vídeos, mas a gente vai ver mais a fundo agora o que um array significa. Infelizmente, se você vem de linguagens como JavaScript ou PHP, linguagens mais antigas e mais de alto nível também, você vai perceber que os arrays dessas linguagens, na verdade, são totalmente diferentes dos arrays em Go. Infelizmente, né, na minha opinião, essas linguagens usaram o nome array para definir uma coisa que na verdade é muito mais complexa do que geralmente é. Um array em linguagens como C e Go, na verdade, é só uma coleção fixa de valores do mesmo tipo. Isso quer dizer que se você precisa definir, e a gente vai ver em breve, uma coleção de notas de um aluno, você precisa dizer quantas notas são na hora de declarar essa variável e você precisa dizer o tipo de dado dessas notas, um inteiro, por exemplo. Vamos ver agora aqui no código. Então, para dizer que notas é uma array, eu preciso dizer que é uma array de 3 posições do tipo inteiro. Se a gente rodar esse programa, a gente vai ver que um array é uma lista de valores do mesmo tipo e todos os valores são zero, porque a gente volta naquele nosso conceito de zero value do Go. Se eu disse que uma array é uma coleção de inteiros, qual que é o zero value para um inteiro? É o número zero. Então o Go já inicializa o nosso array com as 3 posições com o valor zero. Se a gente sabe que esse array, na verdade, guarda 3 inteiros, se eu usar o pacote unsafe que eu usei num dos últimos vídeos e a função sizeOf, a gente vai ter que esse array ocupa 24 bytes na memória RAM. A gente viu que cada inteiro, pelo menos na minha máquina, ocupa 8 bytes, então 8 vezes 3, 24 bytes. E perceba de novo que não importa se esse array tem valores, se a gente colocou valores nesse array ou não. Quando a gente declara um array em Go, a gente já pede esse bloco de 3 posições para guardar 3 inteiros. Então ele vai alocar, vai reservar 24 bytes, independente de eu ter colocado valor ou não. Agora a gente pode brincar um pouco com for range, que é o quê? É um for, é um jeito da gente iterar, um jeito da gente fazer um loop para pegar cada valor desse array. Então eu posso fazer um for e range notas. E o que eu vou imprimir aqui não vai ser mais o tamanho, mas o que eu vou imprimir é o endereço de cada posição desse meu array. Vamos ver o que acontece. Olha que legal, então a gente imprimiu 3 endereços, né? Um endereço de cada posição do array. O que esses valores nos dizem? O primeiro endereço termina com 20 e o segundo com 28. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o primeiro endereço, né, ocupa 8 bytes, então 20, 21, 22 até o 27. E os outros também vão ocupar esse mesmo tamanho. Então, 20 e 28 nos diz que esses espaços na memória eles são contínuos. A gente alocou um bloco contínuo na memória e não espaços soltos. E é isso que é um array. Quando a gente define um array, a gente precisa de um espaço realmente linear na memória para guardar todos os nossos valores. Eu acho que a gente está num bom momento para olhar um pouquinho melhor sobre esse for range. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou passar aqui uma nova variável e ele aceita esse tipo de informação. E aí eu vou imprimir ela simplesmente. Vou dar uma vírgula aqui e vou imprimir a nota.
Só que eu quero imprimir o valor. Eu vou imprimir o valor tanto da nota exposição I como da própria nota. Eu tenho 0, 0, 0, 0, né? Obviamente. Mas o que acontece se ao invés de imprimir o valor, a gente começar a imprimir o endereço de memória? Então, voltando para o nosso código, se eu quiser imprimir o endereço, que eu já estava imprimindo antes, e o endereço dessa variável nota aqui. Você acha que os endereços vão ser iguais ou vão ser diferentes? 3 segundos para você pensar. 2, 1, vamos rodar o código. Os endereços são todos diferentes. Olha aqui, primeiro a gente imprimiu, nessa coluna, a gente imprimiu os endereços das posições do nosso array, mas aqui a gente está imprimindo o endereço de outro lugar na memória. Que lugar é esse? Bom, o for range aqui, nesse jeito que a gente declarou, ele trabalha com uma semântica de valor. E o que é uma semântica de valor? A gente está copiando valores de um lugar da memória para outro, como a gente viu nos últimos vídeos. Então, esse nota aqui é uma variável que não é o endereço do array, ela está em outro lugar na memória, e a gente está copiando o valor do array para esse lugar da memória. No nosso caso do inteiro, tudo bem, não faz muito sentido ficar discutindo sobre isso. Mas agora imagina se a gente tem um objeto usuário e a gente tem uma coleção, um array de usuários. A gente vai estar copiando esse usuário, que pode ser gigantesco, de uma variável, né, de um lugar da memória para outro. E nem sempre é isso que a gente quer. Geralmente eu prefiro usar a outra anotação. Eu prefiro usar essa anotação aqui, se eu quero usar um valor, do que declarar uma variável extra para ficar copiando os dados. Mas é uma questão de gosto e um pouco de embasamento, sim, de que eu não quero essa cópia, eu não preciso dessa cópia. Agora o que eu vou fazer é declarar uma função nova aqui, que é a imprimeArray, que faz basicamente o mesmo, olha só. Ela faz um loop e imprime cada endereço de memória do array. E aqui eu só vou corrigir o meu código para voltar a imprimir os endereços do array. Então o que eu estou fazendo? Opa, esqueci de uma coisa, que é chamar o imprimeArray passando notas. Então o que eu estou fazendo? Primeiro eu itero no array e imprimo cada endereço. Depois eu chamo a função imprimeArray e imprimo cada endereço de novo. Para facilitar as coisas para a gente ver aqui, eu vou só colocar uma linha em branco para a gente conseguir separar isso na tela. E se eu rodar esse código, eu tenho endereços de memória diferentes. O que aconteceu aqui? A gente tinha o nosso bloco, que é o nosso array, lá na main, e a gente imprimiu os endereços dele. E aí, quando eu passo isso para outra função, para imprimeArray, o que está acontecendo é uma passagem por valor. Ou seja, a gente copia o array inteiro de uma posição na memória para outra posição. A gente está duplicando o nosso array com todos os valores. E aí, por isso, quando a gente imprime os endereços dentro da função e imprimeArray, a gente tem outros endereços e não os mesmos que a gente tinha na função main. De novo, por que eu estou falando disso? Porque sempre que eu fizer isso, vocês podem pensar em casos mais complexos. Por exemplo, o usuário. Pensa numa estrutura bem grande. Eu tenho um array de usuários, de 10 usuários. Se eu passo um array de uma função para outra, eu estou copiando esses bytes inteiros para outro lugar na memória. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com otimização prematura. A gente não quer ficar escovando bits e salvando um byte aqui, um byte ali. Mas é importante entender esses conceitos, porque quando a gente está numa aplicação um pouco maior, ficar passando essas coisas e copiando coisas de um lado para o outro pode sim impactar a nossa performance. E mais importante do que isso, é importante entender um pouco esses conceitos, não para já aplicá-los, mas se a aplicação começar a ficar lenta, por onde a gente pode começar a verificar as coisas e tentar otimizar? Nesse caso, a gente pode buscar esses nossos conhecimentos e tentar aplicar eles de alguma forma. Por muito tempo eu usei slices e arrays como sendo a mesma coisa em Go. Me ajuda compartilhando esse vídeo naquele seu grupo favorito de Go para que outras pessoas aprendam o que eu aprendi também. Agora você deve estar perguntando, mas Claudson, quando eu estou trabalhando
Por exemplo, fazendo uma conexão no banco de dados e pegando valores do banco, eu não sei quantos valores vão ser retornados. Eu posso ter 5 registros, eu posso ter nenhum registro, eu posso ter 156 registros. E você acabou de me dizer que para eu declarar um array, eu preciso dizer o tamanho dele. E se eu não sei o tamanho, como que eu vou declarar esse meu array? A gente viu também que na própria assinatura da função, no parâmetro ou mesmo no retorno, se a gente trabalha com array, a gente precisa dizer o tamanho. Como que eu vou dizer o tamanho se eu não sei o tamanho? Por causa disso, a gente tem uma estrutura de dados que é um pouco mais flexível, um tipo de dados, dando spoiler aqui já, um tipo de dado mais flexível que é o slice. Nesse vídeo e no próximo vídeo a gente vai conversar bastante sobre slices, mas primeiro eu quero te mostrar uma operação, a operação de slicing. A operação de slicing é uma operação de fatiamento e ela pode acontecer até mesmo em arrays. O que isso quer dizer? Vamos imaginar aqui, vou te mostrar um exemplo aqui que é mais fácil. Vamos imaginar aqui que eu tenho um array de alturas que guarda todas as minhas alturas dos últimos meses. Na primeira posição eu tenho a minha altura atual. Na posição anterior eu tenho a do mês passado e assim por diante. Vamos imaginar que eu queira fazer algum cálculo com as alturas, mas excluindo a primeira posição, posição 0. Para fazer isso, eu posso fazer essa operação de fatiamento. Eu quero uma nova coleção que inclui todos os valores menos o 0. Então a gente tem esse tipo de sintaxe aqui, que é até bem parecido com o do Python, se eu não me engano, onde a gente tem meio que 2 parâmetros. A gente tem o começo da nossa nova coleção, então eu estou dizendo que eu vou gerar uma nova coleção baseado em alturas, mas que começa da posição 1, então começa daqui, e ela vai até a posição 6, mas sem incluir a posição 6, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até porque não tem a posição 6. Isso vai me gerar o que eu chamo de um slice. A gente já vai ver diferenças entre um slice e um array. Mas vamos imprimir essas duas coleções para a gente ver se essa operação realmente funciona. Quando eu rodo isso, eu tenho que o primeiro é um array do 170 até o 165, né? Tem 6 posições. E o segundo é uma coleção aqui do 169, ou seja, excluiu o primeiro até o 165 também. Então, essa operação de slice funciona. Como eu já dei um spoiler agora há pouco, essa segunda coleção ela não é um array de 5 posições. Ela é um slice, um outro tipo de dado do Go. Esse tipo de dado do Go, você pode imaginar, você até a princípio poderia imaginar, né, que era um array, que ele pegou os valores, copiou tudo para outro lugar da memória, excluindo a posição 0, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Um slice é uma estrutura de dados em Go. Ele é uma struct mesmo, e eu posso até deixar um link aqui na descrição para o código Go que define essa struct, o código, né, da própria linguagem Go. Mas a gente vai aos poucos entendendo a motivação dessa struct. E para começar, eu quero dizer que não foi uma cópia de um lugar da memória para outro. Foi, na verdade, uma estrutura. Então vamos tentar definir essa estrutura aos poucos. Sempre que eu tenho um slice, eu tenho um tipo slice header, que é uma estrutura, né? Isso daqui é invisível para a gente não precisa definir, eu só estou tentando mostrar para vocês as motivações e como que é implementado esse slice. Então eu tenho um slice header e ele tem o que? Ele tem um ponteiro chamado data que aponta para, no nosso caso, aponta para um inteiro, porque a gente tem um array de inteiros. Então, quando eu faço alturas que começa de 1, na verdade, o que está acontecendo aqui é que eu estou definindo um slice header, onde o data recebe o endereço de alturas na posição 1. O slice header, né, a estrutura do slice, não é só isso. A gente vai evoluir ela aos poucos, mas por enquanto isso é o bastante para a gente. Se a gente está dizendo que um slice, na verdade, é uma estrutura que aponta para um começo de um array, uma posição de um array, isso quer dizer que, no nosso caso, se eu quiser pegar o endereço de alturas na posição 1, isso daria a mesma coisa do endereço do slice na posição 0. Por quê?
Porque o começo do nosso slice é a posição 1 da nossa alturas. Então vamos ver se isso realmente é verdade. Sim, eles têm o mesmo endereço. Não é muito louco? Se a gente tem o mesmo endereço, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está trabalhando com o mesmo lugar de memória, certo? Isso quer dizer que se eu vier aqui no código e fizer que alturas na posição 1, na verdade é 0, o que acontece se eu imprimir alturas e slice? Vou tentar imprimir alturas e slice tanto antes quanto depois. Rodando o código, eu tenho que, eu tinha os arrays que eu tinha antes aqui em cima, e depois o que aconteceu? Eu mudei a posição 1 do alturas para 0, e isso também afetou o meu slice, porque ele estava apontando para esse array. Então agora a primeira posição dele é 0. Isso pode ser um pouquinho perigoso para quem não sabe o que é um slice, certo? Porque a gente pode achar que, na verdade, está vendo uma cópia, né, do array inteiro e, na verdade, a gente está trabalhando com referências internamente. Se você continua não acreditando em mim, a gente pode provar isso fazendo o quê? Imprimindo de novo a posição de memória, tanto das alturas quanto dos slices. E a gente vai ver que a gente tinha aqui a posição 60 e a 68, e no slice começa a 68 e depois são todas as mesmas posições do alturas. Mas aí tem uma pegadinha, tem uma coisa que talvez você comece a se perguntar, que é o seguinte: ok, então um slice, na verdade é um slice header, que é uma estrutura que tem um ponteiro para o começo de um array, mas você me disse que esse slicing, essa operação de slicing, tem 2 parâmetros. E esse parâmetro aqui até me disse que a gente foi até o final do array. Mas e se eu quiser ir até antes, uma posição anterior? Como que ele vai saber quando parar, né? Aqui a gente está dizendo que a gente começa da posição 1 e vai até o 1, 2, mas não conta o 3. Então a gente vai pegar o 669 e o 168. Como que ele vai saber que ele tem que parar no 168 e não ir até o final desse array, né? Principalmente quando a gente fizer um loop, fizer um for range. Vamos ver primeiro no terminal se isso é verdade. Eu vou rodar o código. Sim, ele gerou uma nova coleção para mim, um slice com somente as 2 posições. O começo é fácil, a gente sabe que ele está apontando para a primeira posição, mas como ele sabe a hora de parar? Por causa disso eu disse que aquele slice header não tem somente um ponteiro inteiro. E aí a gente vai para o segundo campo que esse slice header contém, que é o quê? Que é um len, é um tamanho. A gente tem a definição de tamanhos tanto para o array quanto para slice, para outras estruturas que talvez a gente veja no futuro. Mas o tamanho no slice nos diz justamente isso. Quantos dados eu tenho na minha coleção agora? Quando eu itero nessa minha coleção, quantas voltas eu vou dar nessa coleção? Então, no nosso caso, quando eu faço 3, o que eu estou falando aqui é que o meu len vai ser 2. Com esse tamanho, quando a gente itera no nosso slice, o Go sabe onde parar, certo? O primeiro campo, o ponteiro para o inteiro, diz de onde começar. Então ele começa daqui, no 169. E o tamanho nos diz onde parar. Então esse slice tem 2 posições. Então ele vai parar no 1, aqui, ele vai parar na segunda posição. Ele não vai iterar para o resto do array. Para finalizar, eu quero dar uma dica bem importante, a dica mais importante desse vídeo. Se a gente está vendo que um slice, na verdade, é uma estrutura que tem um ponteiro para um array, o que acontece se eu passo esse slice para outra função? Vamos ver isso no código agora. Aqui na main eu tenho de novo as minhas alturas, eu fiz uma operação de slicing para gerar o meu slice, aí eu imprimi na verdade o endereço desse slice, daqui a pouco você vai ver por quê. Depois disso eu fiz um for range para ir imprimindo também valores dele, e aí eu chamei uma função printSlice que eu defini. Se eu definir uma função printSlice, eu preciso dizer que eu estou recebendo um slice. E qual que é a sintaxe do tipo slice?
A gente viu que para um array de 3 posições, a sintaxe era essa daqui. A sintaxe para um slice é bem parecida. Ela também diz que é uma coleção de inteiro, só que eu não digo o tamanho. Isso já diz para o Go que a gente está trabalhando com slices e não com arrays. Então eu recebi aqui os valores, que é o meu slice, e fiz algo parecido. Eu imprimi o endereço desse meu slice, vocês já vão entender, e fiz a mesma coisa da main. Vamos ver o que acontece aqui. Olha só, vamos lá, o que aconteceu aqui? Eu estou imprimindo 3 coisas. Primeiro, eu imprimo o endereço do slice. O que é o endereço do slice? É o endereço do slice header. A gente viu que o slice header é uma estrutura, então eu estou imprimindo esse endereço. Depois eu imprimo o quê? A posição de cada elemento no array apontado pelo slice header. Então, por isso que quando eu vejo esses 2 valores aqui, eles têm o mesmo endereço. Mas quando eu vejo isso daqui, eles têm endereços diferentes. Ou seja, quando eu passo um slice de uma função para outra, eu estou copiando sim valores, então eu estou duplicando um espaço na memória. Mas qual espaço eu estou duplicando? Não é o array, eu estou duplicando somente a estrutura do slice header, porque os ponteiros vão estar apontando para o mesmo lugar, para o mesmo array. Por isso, na maioria das vezes que eu vejo um slice com um ponteiro, por exemplo, user aqui, eu me pergunto se a pessoa realmente quer fazer isso. Porque na maioria das vezes, quem está fazendo isso está tentando não duplicar os valores do usuário. Só que o slice, por padrão, já não duplica, ele já trabalha com um ponteiro interno. Existem exceções para essa regra, mas aí eu vou trazer isso no próximo vídeo aqui do canal. Antes de finalizar o vídeo, eu quero deixar uma provocação para você. A gente trabalha com slice justamente porque a gente quer uma coleção e a gente não sabe exatamente qual o tamanho dessa coleção. A coleção pode ter 5, mas pode ter 5.000 elementos. A gente viu que um slice header é uma estrutura que aponta para um array. Então, se eu quero uma coleção e ir crescendo essa coleção, provavelmente eu vou ter que colocar mais valores nesse array. E como que a gente faz isso? Será que a gente pede? Como que a gente pede mais memória para o Go, para o runtime do Go, né? E crescendo essa slice? Até agora a gente não viu sobre isso, né? E a gente vê muito por aí que às vezes eu te dou um arquivo, você não sabe qual o tamanho desse arquivo, e aí você precisa definir uma slice e ir colocando cada linha desse arquivo num slice, né? Como que internamente isso acontece? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo de Go. E eu quero que, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, me dá um joinha, ajuda compartilhando esse vídeo por aí, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!